Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vibrações. Hoje temos aqui um miminho muito especial que a Rainha Del Cake nos enviou. Se quiserem encomendar para as vossas casas, para os vossos aniversários, podem sempre contar com ela. Ela é muito boa em tudo o que faz, é delicioso. Portanto, como podem ver, está aqui o bolo. Mas ela tem inúmeras coisas na página dela. E hoje temos como convidado o Padre Miguel. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Como está, Padre? Acho que estou bem. Então, quem é o Padre Miguel? Fale-nos um bocadinho sobre si, para nós podermos perceber e conhecer e as pessoas lá em casa também poderem saber quem é o Padre Miguel. Ok. Bem, primeiro, agora uma parte cómica, quando eu estava aqui a chegar, pensava, será que isto vai ser uma coisa de género? Há um programa num dos canais nacionais que também se fala assim com alguém, e eu disse, será que há alguma coisa assim? Então pronto, quem é o Padre Miguel? Então, eu chamo Miguel, nasci aqui em Almada, em 74, agosto de 74, portanto tenho 50 anos, vou fazer 51 no verão. E cresci aqui em Almada, nas escolas públicas, sempre aí na Galdeirice. Na altura ainda se usava a brincar na rua. E depois, aos 18 anos, entrei no seminário, fui ordenado padre com 24 anos. Agora estava com 24 anos, fui ordenado padre com 24 anos, em 98. E depois, de 99 a 2005, fui pároco em Palmelo. De 2005 a 2017, fui pároco na Anunciada, uma paróquia na cidade de Setúbal. De 17 a 24, estive em Corroios, aqui mais pertinho, também como pároco. E desde setembro de 2024 até hoje, 2025, estou como encarregue da formação no Seminário de Almada. Portanto, eu agora já não sou padre de paróquia, continuo a ser padre. Uma vez uma pessoa que no supermercado me disse, mas vai deixar de ser padre? Não, fico encarregue da formação. Pronto. Onde ajuda outros padres. Sim, ou seja, coisa estranha, vou dizer isto uma coisa estranha, ajuda a fazer padres. Portanto, colaboro na formação, sou responsável da formação dos nossos futuros padres. Pronto, não disse, sou o mais novo de 4 irmãos, todos aqui nascidos em Almada, a minha mãe do Alentejo, meu pai da Barbaixa. E pronto. E o padre, nos seus dias normais, isto só para entender lá em casa, é uma pessoa totalmente normal, vai ao ginásio. Nos dias normais eu acho que eu não sou deficiente. Portanto, acho que todos somos normais. Às vezes algumas pessoas, pelo papel que desempenham na sociedade, às vezes pode parecer que são diferentes, mas todos nós somos normais. Às vezes pode haver alguém que, pelo papel que desempenha, pela profissão ou pelo papel que desempenha na sociedade, pode parecer algo de extraordinário. Mas somos todos farinha do mesmo saco. E, portanto, com mais dinheiro ou menos dinheiro, mais novos ou mais velhos, mais doentes ou mais saudáveis, somos todos iguais, todos normais. Esta pergunta também vem um bocadinho para se alguém lá em casa estiver a pensar, algum jovem que esteja-nos a ouvir, estiver a pensar ser padre, poder perceber que pode viver literalmente uma vida quase igual a outra pessoa qualquer, com as suas funções como padre e com a responsabilidade que isso implica, mas ainda assim é uma pessoa totalmente igual aos outros, não é assim? Sim, talvez seja uma pessoa mais exposta, não é? Talvez seja uma pessoa mais exposta. E o mote tem que, e ainda ontem numa situação lá no seminário, o mote tem que ser uma vida entregue. Quando nós começamos nós padres, a viver demasiado centrados em nós, é mau sinal. Portanto, todos nós, mas o padre, de uma maneira muito especial, recebe uma graça para ficar muito, muito, muito parecido com Jesus, e por isso é para dar a vida até à morte e suportar as afrontas e as difamações e as maldicências. Há sempre gente a falar mal do padre, aguentar isso tudo. O Senhor Jesus aguenta tudo e mais alguma coisa, e é suposto o padre ser
parecido com Jesus. As pessoas olharem para o padre e perceber, Jesus ainda há por aqui anda, ainda faz parte da minha vida. Essa é a intenção do padre. A intenção do padre, ou seja, recebe um sacramento, recebe uma bênção, uma força, uma graça, para isso mesmo. De resto, tudo é normal. Acho eu que a gente, como é que eu digo, sim, não me considero extraordinário. Para algumas pessoas, eu lembro-me, logo muito no início, eu ia às compras, no início de estar em Palmela, e depois na Anunciada, em Setúbal, ia às compras, eu disse, também vem às compras? Claro que sim, eu também como, é claro que eu vou às compras, eu cozinho, eu também tenho que cuidar da casa como uma pessoa dita normal. Portanto, ou então, mas vais de desporto. Eu gostava de fazer mais, mas não tenho vida para isso, portanto faço quando posso. Aqui há dias houve alguém que disse o padre da praia. Eu bem gostava, não tenho, mas assim que posso, assim que tenho um bocadinho, vou. Desde que houve esta mudança na minha vida, de deixar de estar na paróquia para passar a estar no seminário, tenho feito desporto uma vez por semana. Tenho ido, ou seja, eu tenho um dia de descanso para poder, sobretudo para poder sair do seminário, para poder deixar de estar com aqueles afazeres e para poder também ir aos meus pais, que estão velhinhos, já estão mais idosos, e nem sempre, porque eu gosto de ir à praia mesmo no inverno, mesmo, pronto, faz-me bem, o cheiro da maresia, o horizonte, o azul, e pronto, e faz-me bem, mas agora estou a ir para aí, se calhar, menos que uma vez por mês. Pronto, vou quando posso. E gosto muito. É como tudo a nível profissional, às vezes exige-nos um bocadinho mais tempo e depois já não conseguimos fazer tantas vezes as coisas que gostamos. É como tudo, não é? Sim, a gente não pode andar só a fazer o que gosta. Não é? É bom que a gente faça o que gosta, ou então é bom que a gente... vou dizer ao contrário. É bom que a gente goste e muito do que faz. Fazer o que gosta, dá barraca, ficamos todos gordos nos tchucos e matamos-nos uns aos outros. E não, é importante que a gente goste do que faz. Se a gente faz só o que gosta, é egoísmo e acabamos por nos ofender uns aos outros. Dizer o que nos apetece, comer o que nos sabe bem, dá barraca. Acaba por ser um bocadinho de egocentrismo. Sim. E então, aqui pensando lá atrás, quando começou, quais foram os primeiros desafios, as coisas que achou mais difíceis de enfrentar, as mudanças, o que é que... No início de ser padre, penso eu que o mais difícil era aturar as noivas. As pessoas não... mais as noivas do que os casais noivos, mas as noivas. Eu estava numa paróquia em que havia realmente muitos casamentos e depois mais tarde os noivos voltavam para batizar, ou seja, o marido e mulher voltavam para batizar os filhotinhos. Mas não havia tantos batismos como casamentos. Estava numa igreja muito bonita, onde cabiam 500 pessoas sentadas e se fosse só tipo 25 pessoas, como a igreja de Palmela está toda forrada a azulejos, tem umas colunas, toda ela era cheia, portanto mesmo se fosse aquilo que a gente diz meia dúzia de gatos pingados, nas fotografias ficavam bem e a igreja era bonita. E depois tinha uma fachada, o castelo ali ao lado, havia a vista sobre Setúbal, montes de quintas ali à volta, portanto era realmente uma igreja muito procurada. E eu gostava-me, a postura das noivas, de estarem preocupadas com estas questões mais estéticas ou mais visuais e que passam. E não propriamente com a fé, não propriamente com dizer assim, eu quero casar na igreja porque quer que Deus me ajude. Não, E entretanto às vezes eu perguntava aos noivos, mas porquê é que vocês casam pela igreja? E era linear, muitos diziam, porque isto é para sempre. E muitos diziam, que é para Deus nos abençoar. Pronto, ok. Mas realmente o mote eram estas coisas que eu dizia. Eram os azulejos, era a igreja, era a quinta, era o castelo ali ao lado, era tudo quanto é visual. É que passa. Mas fica bem na fotografia, fica muito bem. E a mim o que me custava mais era as pessoas, mesmo gente do Barreiro, de Lisboa, que ia
casar a Palmela porque a igreja era bonita, e eu sentia-me quase que usado. E depois, e a gente disse-me assim, tipo, a noiva quer casar na igreja, o noivo dizia, eu não acredito nada disso, mas pronto, ela quer casar, e eu sentia-me usado. E depois quando iam batizar os filhos, porquê querem batizar o filho? Porque é tradição, isto não nos diz nada. E eu sentia-me uma prostituta, e cheguei a partilhar isto com os paroquianos. Muitas vezes eu sentia-me quase que uma prostituta, né? Que é para usar de estar fora. As pessoas iam à igreja, e ainda hoje o meu sentimento é diferente, mas era como, eu cheguei a dizer isto ao Sr. Bispo, as pessoas vão, usam a igreja, usam o padre, usam o espaço, tchau. Depois, se for preciso, já não vão lá mais, já não estão preocupados. E continuam a falar mal da igreja, e continuam a falar mal dos padres, e eu sentia-me, muitas vezes, e eu partilhava isto com os paroquianos, que me sentia muitas vezes quase que prostituído. Pronto, usar e deitar fora. Claro. E isso foi das coisas mais difíceis. Da altura, ainda nessa altura lá de Palmela, houve um miúdo de Aires, que não é paróquia ainda, mas pronto, é uma comunidade, faz parte da paróquia de Palmela. Um rapaz, posso dizer o nome? Agora acho que ele é famoso, mas é um cozinheiro fabuloso, não sei se em Setúbal, se em Troia, acho que é em Troia, João Vasco. Me perguntou, lembro perfeitamente dele me perguntar, padre, o que é mais difícil de ser padre? E eu disse logo automaticamente, é engolir sapos, porque a gente tem que engolir os sapos e continuar a sorrir, né? E perceber que as pessoas falam de mal de nós, mas depois vem, olá senhor padre, boa tarde, e eu não posso dizer o que quero, não posso ou não devo. Pronto, e depois na outra paróquia a seguir, na Anunciada, o mais difícil foi perceber que não poderia ser totalmente eu, ou seja, dizer piadas. Depois mais tarde eu vinha perceber isso, que havia pessoas que diziam, o Miguel sempre foi bem disposto, o Miguel sempre disse piadas, contava anedotas, e eu quando cheguei a essa outra paróquia percebi que não podia mandar uma laracha, contar uma coisa engraçada numa homilia, não pode. Porque às vezes as pessoas já criam um estereotipo e acham que tudo o que está fora desse estereotipo já não é o correto, não é assim? Pois. E é muitas vezes isso também que se sente ali um bocadinho com as pessoas, com os padres. Cria um estereotipo. Tudo aquilo que já esteja ali um bocadinho fora já não é o estereotipo. Até as pessoas mais envelhecidas. Acho que agora as pessoas assim já mais da minha idade já acham outras coisas. Se calhar fazem outras coisas. Ou têm outros estereotipos, né? Tem outros estereotipos. Há um padre famoso que é o padre Guilherme, um DJ, e toda a gente eu tive com o padre Guilherme, ou já ouvi o padre, depois mandam-me os reels ou os stories do Insta, ok, pronto, é ele, é assim. Mas sim, todos nós gostamos de encaixar as outras pessoas em determinados estereotipos, e eu digo assim, e que tal conhecer mesmo? Saber o nome, saber a história, perceber se gosta mais de carne ou de peixe, ou se é vegetariano, ou se é vegan, e que tal conhecer? E aí penso eu que os estereotipos vão saindo, mas é verdade, todos nós temos estereotipos, todos nós temos, e a mim custou-me nessa segunda paróquia perceber que eu não podia ser eu. Depois, a dada altura, pronto, é para a desgraça, quer dizer, a dada altura a gente habitua-se, e foram 12 anos, pronto, olha, mas deve ter sido assim isso das coisas mais difíceis. E eu sempre tive esta dúvida um bocadinho desde pequenina, porque eu sou batizada pela Igreja Católica e os meus pais sempre frequentaram a Igreja Católica e eu nunca tive a oportunidade de perguntar a nenhum padre em termos, o voto de castidade, para que é que serve? Porque é que é tão importante o voto de castidade? Não é, quer dizer, sim, é importante, não é tão, há mais votos, não é? Esse talvez seja o que coloca se calhar mais curiosidade. Houve uma ocasião nessa segunda paróquia na Anunciada, uma situação com a catequese, dava miudagem e houve um miúdo que perguntou, quer dizer, à criança, mas perguntou isso, que é, padre, porque é que os padres não podem casar? E eu disse, olha lá, o padre é suposto ser parecido com quem?
E aí a miudagem disse: Jesus! E quantas namoradas é que Jesus teve? Ficaram todos: nenhuma. Ora, aí está. Porque assim é uma vida entregue por todos. A intenção da castidade vivida no celibato, tem a ver com esse coração e existência e vida totalmente para os outros. E quando o padre diz na Santa Missa, na missa, na Eucaristia, quando o padre diz: isto é o meu corpo entregue por vós, não está, ou não deve estar, a fazer um teatro. É Jesus em mim e eu unido a Jesus que digo: tudo o que eu sou, o meu corpo, tudo o que eu sou é para a humanidade toda. E portanto, não há assim ninguém que diga: está a dizer aquilo, mas já foi meu. Não, é para ser realmente entregue por todos. Essa é a intenção. Não é o mais difícil. Porque dos 3 famosos votos, portanto, primeiro a pobreza, depois a castidade vivida no celibato, que castidade é pureza nas relações, celibato é realmente não ter vida sexual com ninguém. Pobreza, celibato, obediência. E eu digo assim: a pobreza é a liberdade em relação às coisas. Okay. É perceber assim: senhor, está aqui uma caneca com água, mas se partir não é o fim do mundo. Entretanto estamos aqui no estúdio fabuloso, há um terremoto, isto cai tudo, quer dizer, é mau, mas não é o fim do mundo. Cai, arde, não é o fim do mundo. E às vezes as pessoas, por exemplo, investem muito na sua casa, entretanto houve uma explosão de gás, entretanto a casa que era dos meus avós, lá na terra, não sei o quê, houve um incêndio, é o fim do mundo. Espera, a tua vida é mais do que isso. As coisas são tuas ou és tu que pertences às coisas? É o famoso: vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Isso mesmo. Então, o carro que tu tanto trabalhaste, poupaste, pediste um empréstimo, compraste o carro. É o carro que é teu ou és tu que és do teu carro? Tu vives em função de pagar aquela renda, aquele empréstimo tremendo, e que é muito difícil, ou é aquela coisa, que não passa disso, uma coisa que te pertence a ti. Portanto, primeiro, liberdade em relação às coisas. Eu não sou das coisas. Eu uso as coisas, mas eu não sou das coisas. Não está dependente daquilo para viver. Todos nós precisamos de um abrigo, de uma casa, todos nós precisamos de comer e beber, todos nós precisamos de nos vestir, mas não pode ser esse o meu mote principal. Portanto, liberdade em relação às coisas, ou então independência, não estou dependente, disse bem, independência em relação às coisas. Depois, o celibato, que é a minha vida ser de toda a gente e não ser de alguém em particular. Ser, por exemplo, enquanto pároco numa paróquia, ser dos catequistas, ser da miudagem, ser dos escuteiros, ser das velhinhas que rezam o terço, ou as novas que rezam o terço, ser dos pobres que vêm pedir ajuda, ser do centro paroquial, e não ser de um grupo em concreto. Uma altura que eu dizia: se o padre vai só àquela família, ao sábado ou ao domingo, vai lá jantar àquela família, as outras pessoas dizem logo: também o padre só está com aquelas pessoas. Ou então o padre só gosta do coro da missa das 11, é só o coro da missa das 11, então, e o coro da missa das 6 do sábado à tarde, e o coro dos jovens do domingo à noite, e a rapaziada da catequese, não quero saber, só se preocupa. Não, deve ser de todos. Portanto, o celibato é para o padre ser de todos, como o Senhor Jesus é de toda a humanidade. O mais difícil é a obediência. A obediência, que é a liberdade em relação a mim mesmo, ao que eu quero, ao que me apetece, não é? Obedecer. É o mais difícil, mas também é o mais bonito, é o mais livre. Quando falamos em obediência, é mais especificamente o quê? Obedecer a uma entidade superior, como um bispo, ou assim, ou obedecer àquilo que é imposto na Igreja Católica? Olha, eu não sinto nada imposto, primeiro. E depois, entidade superior, que eu chamo de Deus. Okay. Há pouco tempo não, está quase a fazer um ano, o Dom Américo, nosso atual bispo de Setúbal, fez-me o convite de eu deixar a paróquia, a vida paroquial, e ir para o seminário. Fez-me esse convite, eu não estava de toda à espera, não estava de toda à espera, e ele disse: olha, pensa nisso,
reza sobre isso, fala com o Nosso Senhor sobre isso, e depois dizes-me alguma coisa. E eu realmente não estava de todo à espera. Foram ali uns 2 dias, isto foi numa sexta-feira, o sábado, o domingo foram terríveis para mim, porque é uma grande responsabilidade estar à frente do seminário, não é? Estar como reitor do seminário, estar encarregue ou responsável pelos futuros padres da nossa diocese. É uma responsabilidade tremenda e eu não estava de todo à espera. Passou bem a sexta, o sábado, o domingo, eu da noite de sábado para domingo quase que não dormi nada, e de sexta para sábado isto estava, pronto, depois houve ali algumas orações ali na paróquia de Corroios e em Santa Marta concretamente, que muito me ajudaram, com a comunidade, com as pessoas da paróquia, muito me ajudaram, e as pessoas não sabiam o que é que eu estava a viver, mas realmente foi ali um dia importante na minha vida, na minha história. Depois passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e eu na sexta-feira, passado uma semana, mandei-me uma mensagem ao Sr. Bispo, por causa de outra coisa qualquer, mandei-me uma mensagem ao Sr. Bispo, e ele disse, então e a tua resposta? Eu não cheguei a dizer, pois então lá fiz eu uma mensagem, isto é estranho dizer isto, mas realmente eu não estava à espera, mas é claro que o sim encaixou, esqueci-me foi do verbalizar, ou do escrever, digitar, então, disse resumidamente ao Sr. Bispo, longe de mim dizer não àquele que é a voz de Deus para mim. Quando a Bruna há um bocadinho falou em entidade superior, realmente eu tenho muita fé, e isto é um dom de Deus, eu tenho muita fé na Igreja, e a voz do Bispo, seja ele qual for, é a voz de Deus para mim, e portanto se o Bispo me diz faz, é para fazer. Não estava à espera, pois não estava, não me apetecia, pois se calhar não apetecia, mas é para fazer, e, portanto, e o mais difícil realmente é a obediência, e que no meu caso concreto tem um nome, teve um primeiro nome, Manuel Martins, está no céu, Gilberto Reis, José Ornelas e agora Américo Aguiar, e é ele que eu obedeço. E a Bruna diz assim, então, e as outras pessoas, sobretudo, e é o mais difícil, é para um padre obedecer ao bispo, e para a gente casada, é o marido obedecer à mulher e a mulher obedecer ao marido, é o mais difícil. Né? E naquilo que tem a ver, por exemplo, vamos de férias. Ok, vamos em maio ou vamos em julho? Ok, eu faço a tua vontade, isto é o mais difícil. Vamos para a terra dos meus pais ou vamos para a terra dos teus pais? Ou vamos aqui para a Costa da Caparica, tiramos o passe da Carris Metropolitana, ou vamos para as Caraíbas? Eu faço a tua vontade. Isto é o mais difícil, não é? E mesmo, por exemplo, na vida íntima, entre marido e mulher, e às vezes há casais que têm muita dificuldade de entrar em sintonia, que não é uma questão de submissão, mas é de respeito, e que eu quero estar em sintonia contigo, eu quero fazer a tua vontade, e isto na vida sexual, entre marido e mulher, às vezes é mesmo muito difícil, de dizer assim, isto é importante para ti, é assim que tu queres, ok, eu faço a tua vontade. Agora é importante que haja jogo aberto, mas isto é o mais difícil, mas é o mais bonito. É porque muitas vezes eu penso muito sobre isso, e quase em tudo na vida tem que haver cedências, não é? Sim. E depois, se não há essas cedências, as coisas acabam por não acontecer, porque se nós nos centramos muito só no eu próprio, não estamos a olhar para os outros. E acaba por ser isso. Nós somos homens, não é? Se eu passo o tempo inteiro a olhar só para mim, eu não sou ser humano. Nós temos que olhar uns para os outros. Eu custa muito, por exemplo, a rapaziada olhando para assim, e eu digo assim, olá, boa tarde. Boa tarde. E às vezes eu digo, olha nos meus olhos, diz boa tarde, olhar nos olhos, porque é importante este contacto visual, não é? É verdade, há pessoas que são autistas, há pessoas que há 1001 doenças, não sei se são 1001, mas se calhar são 900, no espectro do autismo, que dificulta muito este olhos nos olhos. Contacto visual. O contacto visual, mas é tão importante, o contacto visual. Nós fomos feitos para isto, para a relação. E é neste contacto visual, nesta verdade, né, que nós somos verdadeiramente homens. Né? Se a gente... Agora digo assim, olho para o bolo, não é só para o Google disse, mas olho para o bolo. Estou a falar com a Bruna, eu estou a falar com a Bruna, mas estou a olhar para o bolo, estou a olhar para a caneca.
onde é que há aqui verdade? Não há, não é? É importante estamos aqui de um lado do outro da mesa, mas e que tal, ainda ontem, lá no seminário, eu dizia também aos rapazes, uma outra situação, mas eu dizia, quando a gente chega a um funeral, das coisas mais importantes é dar um beijinho à viúva, um abraço, há mais viúvas do que viúvos, mas dar um beijinho, um abraço, o conforto. Fogo. É das coisas mais importantes, porque se a gente mantém a distância, né? Há um bocado quando nós nos encontramos, ok, damos 2 beijinhos, sim senhor, a gente não gosta de dar beijinhos, está bem, então deu passou bem, mas é importante este contacto visual e físico. Nós senão somos egoístas, solitários. Às vezes eu gaguejo. Não faz mal. Eu também partilho muito essa opinião, até porque eu acho que às vezes o que torna as coisas mais impessoais e o que nos afasta até muitas vezes da religião acaba por ser isso, o acharmos que é uma coisa tão distante. É que o padre chegou ao pé de mim e cumprimentámos-nos com 2 beijinhos, mas há às vezes também muitos padres que fazem questão que não haja esse contacto, como se fosse uma entidade superior àquelas outras pessoas que ali estão, e haver esse acolhimento, esse toque, isto de falarmos olhos nos olhos, acaba por fazer com que a pessoa do outro lado sinta uma ligação maior à religião, porque o padre, para mim e no meu ver, é sempre o estereótipo do amor ao próximo. Bem, isso não é, devia ser. Sim, isso não é, devia ser, sim. E às vezes há questões relacionais, quer dizer, que têm a ver com feitio. Né? Há pessoas que são mais beijoqueiras, outras não. E eu próprio, quando estive nessa segunda paróquia, na Anunciada, em que tive... dos 12, 9 anos estive ligado ao centro paroquial e havia lá 2 técnicas do centro paroquial, eram ali mais próximas, portanto 2 funcionárias com quem eu lidava com muita proximidade. Elas próprias diziam: o Padre Miguel foi fazendo esse caminho, o Padre Miguel tem o seu metro quadrado muito bem definido, e tenho. E às vezes as pessoas não imaginam o esforço que eu estou a fazer por estar ali na proximidade. Portanto, tem o seu metro quadrado muito bem definido, mas foi fazendo esse caminho do toque e da proximidade. E eu percebo, sim, que foi um caminho que eu fui fazendo e pronto, eu posso cumprimentar as pessoas com passo bem à distância. Até se quiser, eu digo assim: olá, boa tarde. E pronto, e acabou-se. Mas... pronto, tem a ver com o feitio, por um lado, mas não é só feitio, acho que também o devo fazer. Uma ocasião eu dizia a uma das minhas irmãs que, sobretudo quando vens ter gente que vem ter comigo, gente pobre mesmo, pobre miserável, pobre de cheirar mal, xixi, cocó, suor, dentes podres, cabelo por lavar, gente pobre, tipo sem abrigo, e eu faço questão de dar um abraço, que é uma maneira também de me confrontar a mim mesmo, e o Senhor Jesus está presente no pobre. É engraçado, a dada altura Jesus diz isso, olha, vocês... Está a falar do fim do mundo. Diz: olha, venham para o pé de mim, vocês foram ter comigo. E o pessoal diz: quando é que a gente foi ter contigo? Olha, quando eu estava preso e foste-me visitar. Quando eu estava nu e tu me vestiste. Quando eu estava doente e tu me foste visitar. Quando eu tinha fome e tu deste-me comer. Quando eu tinha sede e tu deste-me beber. É sério, era eu. Diz isto. Por outras palavras, não é? Estamos habituados a ouvir isto de uma maneira mais solene, mas o Senhor diz isso: venham, olha, bem-vindos. Venham, vocês andaram comigo. E o pessoal diz assim: mas quando é que a gente andou contigo? Nos miseráveis. Não é? E se por um lado me mete alguma confusão nas minhas esquisitices, nas minhas nojices, não, mas não é menos digno do que eu, não é menos digno do que um senhor presidente ou uma miss. Eu já lidei com algumas misses também, gente bonita e perfumada e que sabe bem estar ao pé, sim, mas então e aquela velhotinha que não tem fraldas descartáveis para mudar e que cheira
Às vezes as pessoas dizem que charavelhas. Opá, não é menos digna do que uma missa. Nada. Não é? Uma criancinha piolhosa ou deficiente, com alguma deficiência também, já lidei com muitas crianças deficientes, não é menos digna do que o senhor Presidente da Câmara ou o Presidente da República. Não é menos digno. E tanto dou o beijinho a um como o outro. Pronto. Para tentar manter não é tentar, é manter a igualdade. No fundo é isso, não é? Porque nós estamos aqui todos com o mesmo propósito, no fim. Sim. Eu não gosto propriamente de falar na igualdade. Eu, pessoalmente, gosto mais de dizer dignidade. Ok. Porque realmente nós somos... eu acho que há pouco eu disse somos farinha do mesmo saco. Eu disse isto, penso eu que disse isto. Com uma característica mais para a direita, mais para a esquerda. Pronto. Agora, mas somos diferentes. E eu hoje sinto-me diferente com 50 anos do que quando tinha 24 anos e fui ordenado padre. E costuma-se dizer, né, os 5 dedos da mão, são 5 dedos diferentes, são 5 dedos diferentes, cada qual com as suas características. Eu não falo tanto em igualdade, mas gosto mais de falar em dignidade. E tanto é digno um vinho como um velhotinho, não é? Como é que se chama este dedo? O pulgar. Como o mindinho. Daqui a um bocado estou a fazer um gesto feio. Mas temos a mesma dignidade, não é? Portugueses, espanhóis, sim, têm. Nepaleses, sim, têm. Australianos, sim, têm. Temos todos a mesma dignidade. É. Então, e ricos? Sim. Então, e o traficante? Sim. Então, mas e o assassino? Sim, não é menos digno do que eu. Não é não. Se eu sou o primeiro, um assassino, sim senhor. É tão digno como eu, como a Bruna. Não gosto de falar em igualdade, mas em dignidade, sim, temos a mesma. Entretanto, eu tinha aqui uma questão que eu não sei se o senhor padre, mas a Igreja Católica, neste momento, como é que está a aceitar a homossexualidade? Ou seja, o casamento entre homossexuais? Ou como é que a Igreja Católica vê? É assim... naquilo que é a verbalização, não é? Tem havido aqui alguma mudança de atitude, mas não propriamente uma mudança de doutrina. Ou seja, mudança de atitude não quer dizer que antes se dizia uma coisa e agora se diz outra. A homossexualidade, fazer uma coisa assim. Eu com muita rapaziada, né? A dada altura eu digo assim, já disse que põe em causa se amam, se não amam. Já não põe em causa que um rapaz ama outro rapaz, aquela rapariga ama aquela outra rapariga. Ok, querem dizer que amam, amem. Agora, a homossexualidade acaba por ser um espelho de um amor próprio. Ou seja, eu sou atraído por aquele outro gajo que também é careca e que tem barbas como eu. Ou então, eu sou atraída por aquela outra rapariga que também tem uma tatuazinha, que também tem o cabelinho assim, ou que também gosta de sushi, ou também gosta de thrash metal. E, portanto, na homossexualidade, muitas vezes o que há é um espelho. E eu gosto daquela pessoa que é um espelho e que não me faz frente. Ou seja, porque queremos os dois ir para as Caraíbas, não é? Ou queremos os dois ter as férias em maio e não em julho. Na heterossexualidade há um amor daquele que é diferente. E porque realmente nós somos diferentes. Igual dignidade, não é? A mesma dignidade, sem dúvida. Mas nós somos diferentes. Fisicamente, os homens e as mulheres, nós somos bem diferentes. Afetivamente, na maneira de pensar, diga-se intelectualmente ou cognitivamente, nós somos muito diferentes, muito diferentes. Olha, onde eu noto muito essa diferença é na confissão. Mas, portanto, na homossexualidade, eu amo alguém que não me faz frente, alguém que é idêntico a mim. Na heterossexualidade, eu amo aquele que é diferente de mim. E eu digo, é muito maior amor. Agora,
a postura, na verbalização, na lidação, tem vindo a mudar, sim. A doutrina não mudou, e portanto continua a ser, sim, é um pecado quebrado aos céus. Há, assim, naquilo que, pronto, há várias coisas quebradas aos céus, que é assim, que é coisas brutais. O homicídio, a si próprio ou provocado a outrem, portanto suicídio ou assassinato, é gravíssimo. Eu esqueço-me sempre de algum. Depois há o pecado sensual contra a natureza, que pode ser, por exemplo, a homossexualidade, ou a pedofilia, ou a zoofilia. Naturalmente não foi para isso que fomos criados. O nosso corpo não pede isso, naturalmente falando. A opressão dos mais fracos, costuma-se dizer dos órfãos e das viúvas, e que as pessoas ficam muito espantadas, não pagar a quem trabalha. Mas, escravatura? Sim, por exemplo. São 4 pecados, ou a escravatura, por exemplo, sim, mas, quer dizer, um patrão ir de férias e não pagar aos empregados. Claro. Fogo. Brado aos céus. São coisas gravíssimas. E o que é que eu quero dizer? Que a doutrina não mudou. Agora, há maneiras e maneiras de o dizer, há maneiras e maneiras de lidar. Ou seja, se eu agora me quisesse casar com uma mulher, a Igreja ainda não aceita esse casamento homossexual. Bem, esse aí ainda está aí forçado. Porque a Igreja, herdámos isto dos nossos irmãos mais velhos, os judeus, nós, os cristãos, daquilo que tem a ver com o judeu, diga assim, judeo-cristianismo, reconhece no amor e no desejo, na atração heterossexual, um sinal, e nós dizemos sacramento, um sinal da atração entre Deus e a humanidade. Para haver a concepção. Não é só isso. Okay. Não é só isso. Então, mas duas pessoas estéreis também se podem amar e desejar, né? Okay. Ou os velhotinhos já passaram a menopausa e a andropausa, continuam-se a ver e a desejar e gostam de estar um com o outro. Okay. E a Igreja vê nesta atração, neste desejo na diferença, na heterossexualidade, um sinal, ou seja, uma maneira de ver a atração entre Deus e a humanidade, entre a humanidade e Deus. Há pouco a gente falava também das várias religiões. Qualquer religião tem a ver também com esta relação com o além, ou com esse que é diferente, esse outro que é diferente. Nós, os cristãos, católicos e ortodoxos, de uma maneira muito especial, o padroeiro dos casamentos é o Santo António. Porquê? Fez muitos casamentos? Não. Eu fiz mais do que ele, de certeza absoluta. Porque foi ele quem mais defendeu que, mesmo entre não batizados, quando um homem e uma mulher se desejam, se atraem, se amam e querem ficar para sempre, ser uma só carne contigo. E aqui está um sinal de Deus. Um sinal do amor de Deus pela humanidade. Mesmo que não sejam batizados. Mesmo que não sejam batizados. Um sinal do amor, da atração que Deus tem para connosco, e que depois Jesus, Deus feito homem, que isto é fabuloso. Deus ama-nos tanto que diz, ok, eu vou ao teu encontro, eu faço-me carne e osso como tu. Deus fez-se homem e depois, no último jantar com os amigos, com os discípulos, olha, comam, isto é o meu corpo, bebam, isto é o meu sangue. E isto é uma heterossexualidade, né? Deus que se faz homem para se dar ao homem, em carne e osso. Né? E por isso eu digo assim, o ainda está aí um bocado forçado. Não é? É porque provavelmente nunca vai sair, não é? Ou seja, já são... Sim, daí o ainda estar forçado. Pois, é a mesma coisa. Então, mas os cristãos ainda acreditam que Jesus é Deus? Óbvio, sim. Não é? Então, mas os cristãos ainda acreditam que a mãe de Jesus era virgem? Sim. Mas ainda acreditam nisso? Sim, há 2000 anos e continuamos a acreditar. Claro, não é? Claro. E, portanto, isto da heterossexualidade não tem só 2000 anos. Não é? Desde os tempos antigos dos judeus, e quer dizer, em muitas outras religiões também a questão da homossexualidade não se põe, muitas outras religiões. Sim, sim.
Sim. Portanto, Em termos, por exemplo, os santos, por exemplo, nós notamos que na evangélica eles têm ou seja, não adoram santos, acho que é assim. sim, mais ou menos. Mas pronto, aqui falando do católico, os católicos acreditam em santos, ou seja, a Virgem Maria. São José, Santo António. Exatamente. Porquê? E não só Deus. Ok. Então, nós, católicos e ortodoxos, que é uma concepção da santidade diferente dos evangélicos. O que é que digo primeiro os evangélicos? E muito fundamentados em muitas coisas de Santo Agostinho, não só, mas sobretudo Lutero e Calvino. O que é que dizem? Sim, nós pelo batismo recebemos o Espírito Santo, o amor de Deus, a vida de Deus, a graça, o dom. Recebemos a relação que une o Pai e o Filho. Essa relação, esse amor, nós recebemos. E o que é que os protestantes, não mais correto, é mais correto dizer, os evangélicos, o que é que dizem? Amigo, sim, tu recebeste, és filho de Deus, sim, mas não sais da cepa torta, olha para o teu feitio, olha para as tuas pancadas, olha para as maldades todas que tu fizeste e que tens vontade de fazer, não sais da cepa torta. Isto dizem os evangélicos. E qualquer um de nós diz assim, epá, mas isto é verdade, epá, ainda continuo com esta pancada, ainda continuo com esta característica má, ainda continuo com este mau feitio, epá, não passo da cepa torta. O que é que ortodoxos e católicos dizem assim? Olha lá para o Jacintinho, para a Jacintinha de Fátima, olha lá para o Francisquinho, olha para a Teresa de Calcutá, olha para o João Paulo II. Então, não vês que nele está o amor de Deus? É santo. Olha para o Santo António. Então não vês que nele está o amor de Deus? É santo. Ou seja, é tornar o santo um bocadinho mais pessoal e idêntico àquilo que nós, seres humanos, que andamos aqui, não é, na Terra, somos. Ou seja, não esquecer que é uma pessoa de carne e osso, não é? Como nós, e que a gente olha para a sua vida e diz, ali está o amor de Deus. E por isso nós dizemos, olha, é possível. A santidade é possível, tens aí a prova. O fulano, a fulana, não é? Há uma série deles deste século que passou, mas é possível viver com um grande amor a Deus, é possível dar a vida pelos irmãos, é possível, é isso que nós chamamos os santos. E portanto, e dizem assim, recorrer aos santos e não recorrer a Deus. E eu digo, e qual é o problema? É quase como se os santos também acabam por ser um mensageiro de Deus, não é? Sim, alguém com quem eu posso ter mais proximidade. Bruna, como é que nós chegamos aqui hoje, esta hora, este encontro, este podcast? Através da Sílvia dos Bolos. Eu ia dizer a fabricante do bolo. A patrocinadora. Temos uma amiga em comum. Temos neste caso, uma amiga em comum. Que se dá com a Sílvia, que fazia desporto no mesmo sítio que eu, e, olha, estou a fazer um podcast, não sei o que, ok, pronto. Temos uma amiga em comum, é mais próximo. Ela levou a mensagem, chegou até mim e o momento aconteceu. E ela fez a ponte. Exatamente. Padre Miguel, tenho uma amiga que gostava de fazer um podcast, e disse, ok, passa o meu contacto. Às vezes é tão simples quanto isso. E na relação com Deus Nosso Senhor, eu digo, mas qual é o problema de tu falares com um amigo, qualquer com quem te sentes mais à vontade? Qual é o problema? Tens algum problema? Eu não tenho problema nenhum de falar de fazer pontos. Às vezes a gente diz, mas também é da Almada. Eu também nasci em Almada. Eu também ando na escola em Almada. Temos aqui um ponto em comum. Não é? Muitas vezes e há algum santo que também foi padre, há um santo que foi missionário, um santo que foi assim. Há muitas senhoras que têm uma grande devoção à Santa Rita de Cássia. Ela era uma mulher que era vítima de violência doméstica. Ok, provoca aqui uma empatia. Há assim uma série de empatias, né, de proximidades, pela história, pelo feitio, pelo que fez. Qual é o problema? E nós, os católicos e os ortodoxos, nós dizemos, olhas para a vida dele, tens a certeza que está no céu junto de Deus Nosso Senhor. Podes recorrer a ele, é uma ganda cunha. Isso fica engraçado, uma ganda cunha. Eu gosto muitas vezes de falar dos santos assim, com esses nossos amigos, né? Olha, tenho um amigo, o Maximiliano Maria Kolbe, que deu a vida ele não era judeu,
mas o convento onde ele estava abrigava judeus na Segunda Guerra Mundial. Resultado, os nazis foram, foi tudo, foi parar a Auschwitz, e depois a dada altura estava lá no meio dos judeus, ele era franciscano e era católico, e depois houve um colega de cela que ia ser fuzilado, e ele, um pai de família, ele disse, não, deixa estar, eu vou no teu lugar. E foi São Maximiliano Maria Kolbe, e foi martirizado, foi morto lá em Auschwitz. Houve montes de católicos, frades, freiras, monges. Porquê? Porque na altura da Segunda Guerra Mundial, muitos conventos, ninguém diz isto, só um padre desbocado, mas que acolhiam, escondiam os judeus, e depois quando eram apanhados ia toda a gente, não iam só os judeus. Aliás, muitos professores universitários, muitos jornalistas, o pessoal pensante, Auschwitz e os outros campos de concentração estavam cheios deles. Fala-se muito dos judeus e a grande maioria, né? Uma grande parte. Mas toda a gente que os ajudasse ia também, pronto. E eu às vezes o meu amigo Maximiliano, eu gosto dele. Foi o primeiro santo da minha história que eu soube o dia 14 de agosto. Decorei o dia em que se celebra a sua memória. Pronto. Falar dos santos como um amigo. Falar dos santos, olha, Macunha. E qual é o problema? Que há dias vieram uns amigos das Filipinas, vieram cá pertinho do Natal, e vieram cá a Portugal para quê? Para ir à igreja de Santo António. Eu conhecia ela nas Filipinas, e numa situação muito de brincadeira, ela disse, não há meio de casar, eu tenho vocação ao matrimónio, mas não há meio de casar, não arranjo o noivo. E eu disse, olha, eu vou rezar ao Santo António para tu arranjares um marido, eu vou rezar ao Santo António. Eu rezo todos os dias, quase todos os dias, umas orações que a gente chama o responso ao Santo António. E durante muito tempo, eu rezava por aquela amiga das Filipinas, que ela arranjasse um marido. Não é que arranjou. E é tão bom. Veio com o marido e vieram cá de propósito para ir ali à igreja de Santo António. Depois combinámos, eu fui com eles lá à igreja de Santo António rezar por eles. E qual é o problema de pedir a um amigo uma cunha especial? A gente precisa de cunhas para ter uma consulta do médico. É verdade. Não é? Porque é que não há de ter uma cunha para acontecer um milagre? Claramente. E é engraçado, e eu quero já deixar aqui frisado, como veem, o padre foi às Filipinas e o padre viaja, faz desporto, só para perceberem. Entretanto, e para terminarmos, é a última perguntinha que eu tenho aqui, quando vamos nos confessar, vamos imaginar que eu cometi um crime horrendo e vou-me confessar. Eu estou livre do crime. Quando chegar ao céu, Deus vai-me receber bem porque eu me confessei. Porquê que é tão importante confessar? Olha, primeiro, uma curiosidade, há um bocadinho eu ia dizer, a propósito da homossexualidade, da heterossexualidade, ia referir a confissão, acabei por não referir, mas refiro agora, que a Bruna chamou o assunto. A nossa diferença entre homens e mulheres, onde eu, como padre, noto isso muito descaradamente, é na confissão. Os homens confessam-se de uma maneira, as mulheres confessam-se de outra. E, o homem vai-se confessar e diz, chateei-me com a minha mulher. Ok. A mulher diz, eu trabalho. A minha mãe está com cancro. O meu sogro está lá em casa. Os meus filhos, eles parecem que andam virados do avesso. O meu marido não ajuda nada. Discuti com o meu marido. Ok, a discussão foi a mesma. Mas o homem diz, eu discuti com a mulher dá todo um enquadramento. Portanto, nós somos muito diferentes. Eu acho piada. Eu fiquei encantado com esta diferença, porque realmente há coisas, uma coisa que eu noto muito é que as mulheres são muito mais perspicazes que os homens. E quando uma mulher diz ao namorado, ou ao marido, olha lá, aquela tua colega, a Rita, ela anda de volta de ti. Ele diz, é claro que não anda, a impressão tua, é claro que não anda. Mas quando ela topa, é porque é verdade. É o sexto sentido feminino. E às vezes o homem diz, até parece que estava aqui qualquer coisa. É impressão minha, com certeza. Não é? As mulheres, é o sexto sentido, sim, são muito mais perspicazes também. Muitas vezes são mais venenosas também, e porque aquilo que o homem diz, não, é impressão minha.
e relativiza, né? A mulher depois às vezes fica ali como é que se diz? Em bicar com aquilo. Sim. Pronto. A pergunta não era esta, a pergunta tinha a ver com a confissão. Nós somos muito diferentes, mulheres e homens, nós somos muito diferentes na confissão. O que é que nós dizemos? Quando a pessoa realmente está arrependida, pode ser o crime mais hediondo. Se está arrependido e o padre dá a absolvição, está perdoado. Ponto final, não se fala mais nisso. Sim, é preciso que a pessoa esteja arrependida e que peça perdão. Isso não... portanto, que a pessoa realmente esteja arrependida no seu coração, na sua verdade, e perceber que um crime hediondo, que a Bruna estava a dizer, imagina que eu fizesse um crime horroroso, digo assim, hediondo. Tipo, eu não sei, é casada ou solteira, viúva, divorciada? Sou casada e tenho 3 filhos. Ok, então, pôs veneno na sopa dos seus sogros para ficar com a herança. Pronto, é legítimo, está com dificuldades em pagar a renda da casa, eles, não há meio de morrerem, ok, pronto. Pôs veneno, e depois, entretanto, matou os sogros, mas metade da herança ficava para o marido. Então depois também arranja a maneira de ele ser atropelado. Bom, pagou uns tipos para o atropelarem, não sei. Ficou com a herança toda. E depois percebe, caraças, eu não devia ter feito isto. Como é que eu fui dispor da vida de alguém para orientar a minha vida? Como é que fui capaz de fazer isto e percebe que ofendeu aquelas pessoas, os sogros, o marido, os filhos, netos, né, e filhos do marido, ofendi-os, eles são imagem de Deus, eles são presença de Deus, eu ofendi a Deus também, e quando dou por conta disto, fico arrependido. Diz o Salmo, há um Salmo que a dada altura, por causa do David, diz, basta eu dizer que vou confessar, e que estou arrependido, já estou perdoado. E o que é que nós católicos dizemos? Também por causa da importância da verbalização, e é uma experiência bonita ao longo destes 26 anos de padre, que quando as pessoas verbalizam, bem, algumas pessoas até parece que fazem um facelifting, nos ombros, nota-se uma diferença tremenda, quando são pecados graves ou que não, mesmo não sejam muito graves, que pesam. Sai-lhes um peso de cima? Literal, e às vezes pronto, as pessoas vão ter comigo, não é? Vão ter comigo assim com os ombros, não é? E assim com as bochechas em baixo, e depois de verbalizarem e de eu dizerem, não é em nome próprio, é em nome de Deus, eu te absolvo dos teus pecados em nome de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, até parece que é um facelifting, é assim que se diz? Sim. As bochechas arrebitam, os ombros, as costas ficam mais erguidas, porque é literalmente um peso que lhes sai de cima e estás perdoado. E às vezes algumas pessoas depois confundem o perdão com a memória, com a recordação. Mas eu continuo a lembrar-me disto. Sim, que há coisas realmente graves que a gente não vai esquecer. Talvez um dia, quando a gente tenha Alzheimer, talvez esqueça. Mas até lá, não vai esquecer. Mas isso não quer dizer que não esteja perdoado. E às vezes até é bom lembrar para não repetir, não é? Pois, mas eu como padre, é das coisas mais bonitas que eu continuo a fazer, é das coisas mais bonitas, é atender as pessoas de confissão. Às vezes é um bocado chato quando as pessoas aproveitam a confissão para desabafar, para desabafar, para ter ali uma conversa, e às vezes eu digo, mas uma coisa é uma conversa, outra coisa é uma confissão. Eu a conversa, se a Bruna vem falar comigo porque está sem paciência nenhuma para o seu marido, para os filhos, ok, é uma conversa. Agora, se vem confessar, é diferente, morre ali. Se vem conversar, eu daqui a 5 dias, daqui a uma semana, Bruna, olha, sai de um fim de semana, vai ser ótimo para a Bruna e para o fulano, para a Bruna e para o seu marido, e eu posso fazer referência. Olha, de um fim de semana, uma coisa para casais, uma coisa fabulosa, é assim. Se me diz na confissão, eu não posso fazer referência. E não faço. E é uma coisa engraçada porque morre. É uma coisa bonita que muitos padres partilham. Às vezes a gente tem mesmo entre nós uma coisa, porque as pessoas dizem, podem ser coisas super escandalosas, cabeludas, não é? Morre. Mas morre. Está arrependido, está perdoado e para a frente é que é caminho. E nós, dizia um padre, é o sítio mais sujo do mundo. É os ouvidos do padre, vem cá parar a porcaria toda e morre.
Uma honra a gente depois não ficar a fazer disso pensamento ou julgamento. Acabou. Sim, está perdoado. Agradeço imenso pela sua presença, pela sua disponibilidade. Espero que tenha gostado. Eu gostei muito deste bocadinho. Espero poder receber mais vezes. Vamos a ver. Ok. Obrigado igualmente, Bruna. E foi muito bom e muito obrigada, Padre. Sim, senhor. Obrigado também por se lembrarem de mim. E adeus, até um dia destes. Obrigada. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, de pôr likes, de subscrever o nosso canal do YouTube. Não se esqueçam da nossa Rainha del Cake. Estamos cá para a semana. Axé para quem é da axé. Amém para quem é da amém.